Querido Deus, querido Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom para conosco todos os dias até o dia de hoje. O Senhor tem sido bom para conosco porque o Senhor nos dá a maior prova de esperança, de fé que um ser humano possa receber nessa terra, que é a sua respiração, que é o ar que ele vai receber. Pai, enquanto eu oro, eu lembro do Nick Vujicic, um homem que não tem braço, não tem pernas e um grande palestrante motivacional, alguém que ainda agradece a Deus, alguém que sabe que o respirar é a maior prova que ele pode ter, que as coisas ainda possam melhorar, alguém que passou por uma necessidade tremenda, mas que está aí, Pai, agradecendo o respirar. E assim eu venho por esse meio também agradecer o meu respirar. E eu venho, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito, permitindo com que cada dia possamos fazer algo novo. Porque a cada dia uma esperança, é um dia diferente. E nós temos a agradecer e temos a ir à frente, a batalhar para mudarmos muita coisa em nós, desde o nosso coração até as coisas materiais que nós temos, até as coisas onde nós vivemos, até a nossa situação de vida. Pai, graças te dou e ser conosco, Pai, hoje nessa leitura, que vamos dar continuidade no livro de Jó, começando no capítulo 8 em diante. E eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 8, verso 1 em diante. Primeira fala de Bildade. Busque a Deus, é o tema dele. E diz assim, Jó capítulo 8, verso 1 em diante. Então Bildade, o suitá, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também se ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, se em demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Jó capítulo 8, verso 8 em diante. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não os ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano, ou crescer o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as verdades de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é vicioso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se estrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Resposta de Jó. Jó capítulo 9, verso em diante. Quem ousa desafiar a Deus? E assim diz Jó capítulo
9, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho, ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa maior, o Orion e o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas, que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Sou justo e íntegro. Jó capítulo 9, verso 14 em diante. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele dê ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo: ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Deus não me considerará inocente. Jó capítulo 9, verso 25 em diante. Os meus dias são mais velozes do que um corredor, fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu lar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado por quem? Por quê? Pois trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim, e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim. Darei livre curso à minha queixa. Jó capítulo 10, verso 1 em diante. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus: não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade, indignares do meu pecado,
Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vai reduzir-me a pó. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó. Por acaso não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de osso e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça. Pois estou envergonhado e olho para a minha miséria, porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Ó Deus, deixa-me em paz. Jó capítulo 10, verso 18 em diante. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra da escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Jó capítulo 11, verso 1 em diante. Então Zofar, o Namatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavredo fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e só limpa aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Jó capítulo 11, verso 7 em diante. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascerão. Lance para longe a iniquidade. Jó capítulo 11, verso 13 em diante. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos, e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Sem que encontrem refúgio, a única esperança deles
será morrer? Resposta de Jó: eu também tenho entendimento. Jó capítulo 12, verso 1 em diante. Então Jó respondeu: na verdade vocês são um povo e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso no pensamento de quem está seguro. Há desprezo pela desgraça e o empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Jó capítulo 12, verso 7 em diante. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras, e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Falarei ao Todo-Poderoso. Jó capítulo 13, verso 1 em diante. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Jó capítulo 13, verso 6 em diante. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso, seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele, como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá e, se em oculto forem parciais, a grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Jó capítulo 13, verso 13 em diante. Calem-se diante de mim
e eu falarei que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Jó capítulo 13, verso 19 em diante. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar-me uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas. Da minha mocidade também prendes os meus pés. Com correntes observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. A brevidade da vida. Jó capítulo 14, verso 1 em diante. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, e as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas, se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus. Não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Jó capítulo 14, verso 13 em diante. Quem dera me escondesse na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana, mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Jó.
E, sendo sincero, você encontra sabedoria nas palavras de Jó. Você encontra que Jó, ele não é que ele não queira ouvir as palavras de fortalecimento que os seus amigos trazem a ele, assim como muitos de nós. É que ele sabe, ele tem conhecimento das coisas do Senhor. Ele sabe que a obediência é maior do que os sacrifícios. Ele sabe que Deus faz as coisas acontecerem. Mas a pergunta dele nem é por que o Senhor faz isso para com ele, mas é que entra em uma angústia que ele se pergunta: do que vale a vida? E eu sei que muitos aqui, assim, eu conto também o meu próprio testemunho. Já me perguntei: por que não morri? Por que não fui abortado no ventre da minha mãe quando tive a oportunidade, sendo que ela me teve muito cedo e o aborto era uma opção? Por que eu estou vivendo? Por quê? Eu sei que muita gente já se fez essa pergunta. Muita gente já se perguntou por que vive. E aí, você verá que Deus fará surpresa. Deus faz com que parece que uma surpresa a cada dia que nós formos viver. Nada será definitivo e Ele não entregará o futuro em suas mãos. Você irá atrás dele e você encontrará lá no topo e você verá o porquê que você passou pelo que você passou e tudo virará história. Tudo isso será um momento que você vai falar: lá atrás eu fazia isso e eu nem acredito que antes eu era alguém que chorava desse jeito, fazia isso. E hoje eu estou aqui, diferente. E eu falo para você hoje que você está diferente e você continua diferente. Você tem feito muitas mudanças na tua vida. O teu eu de antes com o de hoje é muito diferente. Sei que talvez, conforme está em Jó, o amigo dele disse que você não vai voltar no início com tudo que você tinha antes. Muita gente tiveram um momento de glórias lá no passado e hoje já não tem. Então você não vai voltar de primeira com tudo que você tinha antes. Você precisa respeitar o processo, você precisa respeitar que cada coisa virá ao seu tempo. Aquele momento de glória foi um momento bom para ti, mas agora você precisa passar por certas coisas, porque o Senhor está aí contigo e Ele continua vigiando. Conforme Jó disse: ó tu, espreitador do mundo, Ele tem espreitado, tem visto tudo o que tem acontecido. E não se desespere, confie somente no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. E Pai, eu oro agradecendo por tudo, por mais um dia que o Senhor concede a cada um de nós, por mais uma noite que nós teremos. Que seja essa noite abençoada por si. Pai, orei confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.